aposentadoria por invalidez definitiva acidentária. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar da aposentadoria por invalidez acidentária, é o B92. Eu estava devendo esse vídeo aqui no canal para o segurado afastado por benefício por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho. Os segurados, eles estão sempre preocupados e perguntam: será que eu posso perder a minha aposentadoria por invalidez, mesmo quando ela é decorrente de acidente de trabalho? Em algum momento, essa aposentadoria se transforma em definitiva? Por ser acidente de trabalho, o segurado tem mais garantias, tem outras garantias, tem um adicional de garantias. A aposentadoria por invalidez acidentária é definitiva? No vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre essa situação. Eu vou te passar 5 garantias da aposentadoria por invalidez acidentária e ao final nós vamos falar sobre a questão da revisão, sobre a questão do pente fino na aposentadoria por invalidez acidentária. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender tudo. Inclusive, esse vídeo está atualizado conforme o decreto 10.410 de 2022, então está atualizadíssimo. Primeiro eu gostaria de me apresentar aos novos aqui no canal. Tem sempre gente nova chegando. Meu nome é Renata Menegassi, eu sou advogada, eu sou especialista em direito previdenciário e eu tô aqui para te ajudar. Eu estou no ramo do direito previdenciário desde 2000, eu sou advogada desde 2004. São mais de 22 anos trabalhando com direito previdenciário. Antes de falar do tema do vídeo, tenho pedidos. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Não esqueça de ativar as notificações para você não perder nada. Deixe suas dúvidas nos comentários, que eu pego um dia e tento responder todo mundo. Já aproveito a oportunidade para te convidar para me seguir lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar meu usuário aqui na tela. Mas é @doutora Renata Menegassi, DRA, Renata Menegassi. Eu estou sempre abrindo caixinhas de pergunta. Deixe suas dúvidas nas caixinhas de pergunta que eu não consigo responder todo mundo por direct. No vídeo de hoje nós vamos falar de aposentadoria por invalidez acidentária, o benefício B92, que é aquela aposentadoria decorrente de acidente de trabalho. Será que essa aposentadoria é definitiva? Tem garantias diferentes da aposentadoria previdenciária, que é aquela decorrente de uma doença ou lesão que não tem qualquer relação com o trabalho? Será que por ser acidentária já se torna uma aposentadoria por invalidez permanente e definitiva? Primeiro, nós vamos a um conceito básico. O que é acidente de trabalho? Existe o acidente de trabalho típico, que é a ocorrência súbita e relacionada ao trabalho. Existe ainda o acidente de trabalho in itinere, que é o acidente de trajeto. Também existem as doenças ocupacionais, que são aquelas decorrentes em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo trabalhador. A doença profissional, que é decorrente de situações comuns aos integrantes de uma categoria de trabalhadores. E, por fim, a doença do trabalho é aquela adquirida em função das condições especiais em que o trabalho foi realizado. Eu vou deixar na descrição um vídeo especificamente, que eu falo especificamente sobre acidente de trabalho, depois vai lá conferir. Outro conceito que nós precisamos pontuar rapidinho, apenas para a gente se localizar, é sobre a aposentadoria por invalidez, sobre os requisitos. A aposentadoria por incapacidade permanente independe de carência, lembrando que nós estamos falando de aposentadoria acidentária, ela não exige carência, será concedida ao segurado que sofrer um acidente de trabalho e, em razão desse acidente de trabalho, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de uma atividade que lhe garanta a subsistência.
Essa aposentadoria, ela será paga enquanto o segurado permanecer nessa condição. É a previsão expressa do artigo 42 da Lei 8.213 de 1991. Então, para ter direito a uma aposentadoria por invalidez acidentária, basta o segurado estar vinculado ao regime de previdência social por um dia que seja, sofrer um acidente de trabalho que o deixe incapaz total e permanente para a sua atividade. No caso, deve ser impossível a sua reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência. O Decreto 3.048 de 1999, já com a redação dada pelo Decreto 10.410 de 2022, ele fala que a aposentadoria ela será paga enquanto o segurado permanecer nessa condição. Essa redação do artigo 43 do Decreto 3.048 de 99. Então, vamos à primeira garantia da aposentadoria por invalidez acidentária. Como qualquer benefício por incapacidade decorrente em razão de um acidente, é um benefício que não exige carência. É uma garantia da aposentadoria por invalidez acidentária. A segunda diferença, e é de imensa importância, é quanto ao valor. Você precisa brigar pelo acidente de trabalho, que vocês sabem que a aposentadoria por invalidez ela tem um valor diferenciado. A aposentadoria por invalidez acidentária, ela tem um valor diferenciado. Hoje, como funciona o cálculo da aposentadoria por invalidez? Qual é o valor dessa aposentadoria? Hoje, o cálculo é dado pela reforma da Previdência Social ocorrida pela emenda constitucional número 103 de 2019. O valor ele foi alterado pelo artigo 26 da emenda constitucional. Primeiro, nós tivemos alteração quanto à média aritmética. Antes, o salário-benefício era calculado pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Então, eram descartados os 20% menores salários, o que por si só já melhorava a média da pessoa. Agora, pela reforma, essa média corresponde a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início das suas contribuições, se posteriores à competência de julho de 1994. Aí, antes da reforma, todos os aposentados recebiam 100%. Era uma alíquota de 100% sobre essa média. Normalmente, esse segurado ele estava afastado por auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária, em que a alíquota é de 91%. E quando então aposentado, ele tinha um incremento de 9% no valor. Agora, a aposentadoria por invalidez em 2022, ela consiste na aplicação da alíquota de 60%, com um acréscimo de 2% por ano trabalhado, além dos 20 anos para homem e além dos 15 anos de contribuição para a mulher. Mas se a sua doença ou lesão tem causa ou com causa acidentária, o valor ele é diferente. Se estamos tratando de uma aposentadoria por invalidez acidentária, isso passou a ter muita importância, porque a aposentadoria que decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, ela tem uma alíquota diferente, ela passa a ter uma alíquota diferente. Ela não é de 60%, mais 2% por ano trabalhado, além dos 20%, além dos 15%. Mas ela é de 100%. Então, você precisa se preocupar em fazer prova de acidente de trabalho ou doença profissional, nem que seja uma invalidez que o exercício do trabalho piorou, é a com causa. A doença ou lesão, ela já existia, mas foi agravada pelo trabalho, o que levou à invalidez. Então, a aposentadoria por invalidez acidentária, ela tem um valor superior ao da aposentadoria por invalidez previdenciária. Uma terceira garantia é uma situação trabalhista que é pouco mencionada pelos canais. Nos casos de indenização por dano moral e material oriundos de causas acidentárias do trabalho, nós temos o entendimento da jurisprudência que o termo inicial da prescrição, que é quando começa a correr o prazo, conta a partir de quando o trabalhador toma ciência, toma conhecimento da extensão do dano.
Assim, o trabalhador que se aposenta por invalidez, é daí que se inicia a contagem do prazo prescricional, pois somente nesse momento, nesse marco, possibilita ele a saber a real dimensão do dano sofrido. Uma quarta garantia é a estabilidade provisória. O artigo 118 da Lei 8.213 de 91 prevê que o segurado que sofreu um acidente de trabalho ele tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses da manutenção de seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário, independente da percepção do auxílio acidente. Então, existe essa estabilidade provisória no caso de incapacidade total e temporária, no caso de auxílio doença. Uma quinta garantia vinculada ao acidente de trabalho é quanto ao contrato de trabalho. A aposentadoria por invalidez, ela é causa de suspensão e não de extinção do contrato de trabalho, por isso a empresa ela não pode dar baixa na sua carteira, porque mesmo aposentado, o seu contrato ele fica suspenso. Essa suspensão no contrato, ela pode acarretar a manutenção, por exemplo, do plano de saúde vinculado à empresa. Como eu já expliquei aqui, eu não atuo em causas trabalhistas, mas eu sei que é possível sim, em alguns casos, a manutenção do plano de saúde. Verifique essa possibilidade com um advogado especialista em direito do trabalho. Agora vamos falar a respeito das revisões. O problema que está sendo as constantes ameaças de pente fino nos benefícios por incapacidade. Vamos à questão que está tirando o sono de todos os segurados que recebem benefício por incapacidade. O aposentado por invalidez que sofreu acidente de trabalho, ele pode passar por revisão? Ele pode passar por pente fino? Primeiro, como eu já falei em alguns vídeos, eu não acredito que agora, com a entrada do Lula na presidência da República, nós teremos uma operação de revisão tão logo. É uma postura muito contrária ao eleitor dele, à base de eleitores do Lula. Então, eu não acredito que isso vá acontecer por hora. Mas é claro que nada é garantido. Então, se houver um pente fino, a aposentadoria por invalidez acidentária ela está isenta? Não. Infelizmente, não existe uma diferenciação na lei quanto à aposentadoria por invalidez previdenciária e à aposentadoria por invalidez acidentária. O artigo 101 da Lei 8.213 de 91 fala que o segurado em gozo de benefício por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente estão obrigados a se submeter a exame médico para a avaliação das condições que ensejaram a concessão ou manutenção do benefício. Note que não existe uma indicação nesse artigo de diferenciação entre benefício previdenciário em razão da doença ou acidentário em razão do acidente de trabalho. A lei ela não diferencia para o pente fino o benefício previdenciário do acidentário. Pela Lei 8.213 de 91, todos os benefícios podem passar por revisão, por pente fino. Tanto o B32, que é a aposentadoria por invalidez previdenciária, quanto o B92, que é a aposentadoria por invalidez acidentária. Eu não vou falar no vídeo de hoje dos benefícios concedidos pela via judicial. Vou deixar na descrição vários vídeos que eu falo sobre os benefícios concedidos na via judicial que tem uma proteção especial, que é a trazida pela coisa julgada. Depois vai lá conferir. Então, mesmo sendo uma aposentadoria por invalidez acidentária, se você for chamado para o pente fino, você deve comparecer. Sempre compareça, inclusive se for caso de dispensa legal. O que são casos de dispensa legal? São aqueles segurados que recebem aposentadoria por invalidez e possuem mais de 60 anos de idade, ou possuem 55 anos de idade com 15 anos de benefício por incapacidade, aqui pode somar a aposentadoria por invalidez e o auxílio doença, e também estão dispensados os portadores de HIV, mas nós não vamos tratar desse segurado nesse vídeo, pois pelo menos eu não conheço casos de infecção pelo vírus HIV em razão do exercício do trabalho. Eu já vi jurisprudência falando a respeito de contaminação
de hepatite, HIV eu nunca vi. Quem sabe, antigamente, muito antigamente, os profissionais da saúde, aconteceu com algum dos profissionais da saúde, mas eu confesso que eu nunca vi no escritório. Então, muitos segurados me mandam a pergunta: aposentadoria por invalidez acidentária, em algum momento ela fica definitiva? Desde que a lesão seja definitiva. Mesma coisa que eu expliquei na aposentadoria por invalidez previdenciária. Nós temos na acidentária. A aposentadoria seria definitiva enquanto o segurado se manter nessa condição. Se a lesão jamais houver um prognóstico de melhora, teoricamente, a aposentadoria é definitiva. Nos termos da própria lei, enquanto permanecer na mesma condição de saúde, essa aposentadoria deveria ser mantida. Acontece que nós sabemos que não é isso que acontece. A doutrina e a jurisprudência apontam que, inclusive, o benefício acidentário ele é temporário. Esse temporário é no sentido de que, se houver melhora, se houver uma situação física que se altere para melhor, pode o INSS revisar a sua aposentadoria. Então, quando a aposentadoria por invalidez, tanto previdenciária quanto acidentária, se tornam definitiva, quando você tiver direito às dispensas legais e não retornar ao trabalho. Já te falei nesse vídeo aqui quais são os casos de dispensa legal. Gente, lembrando que não pode retornar ao trabalho. Mas eu tenho 60 anos de idade e recebo aposentadoria por invalidez. Mas eu tenho 55 anos de idade com 15 anos de benefício. Não estou dispensado? Sim, você está. Mas a lei ela fala expressamente que desde que o segurado não tenha retornado à atividade. Dica preciosa para você não ter problema. Você só está dispensado do pente fino se você não retornar ao trabalho. Então, como nós devemos encarar tudo isso? Ser definitivo ou não irá primeiro depender da sua situação física e depois você completar os requisitos legais de dispensa, de perícia de revisão. No vídeo de amanhã, nós vamos falar de auxílio acidente em uma situação especial, de existência de dúvidas quanto à sequela. Te espero no vídeo de amanhã. E se você quiser saber agora mais sobre as garantias da aposentadoria por invalidez judicial, você precisa ver esse vídeo aqui que está especial para você. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.